Fala pessoal, aqui é o Rafael e no vídeo de hoje vamos falar sobre a tributação de dividendos. Sim, vira e mexe volta esse tema. O Brasil é um dos únicos países no mundo que não tem essa taxação sobre os dividendos, sobre a distribuição dos lucros aos acionistas. Justo agora que você estava começando a investir para ter renda passiva de dividendos, o que será que vai acontecer? Vamos ver 4 coisas que as empresas podem fazer se essa taxação começar a acontecer aqui no Brasil. Fica comigo no vídeo até o final. Bom, que bom que você está aqui e quer saber o que vai acontecer com a taxação dos dividendos. Antes disso, você pode ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação para receber vídeo novo toda vez que ele vai pro ar. Se esse vídeo fizer sentido para você, manda para mais uma pessoa, para que ela também conheça esse assunto e saiba o que fazer com as suas ações e com seus dividendos. Bom, os dividendos são distribuições do lucro da empresa. Então, quando a empresa gera lucro no final do exercício, ela pode distribuir aos acionistas. Vai depender de cada empresa o que tem em cada estatuto. No Brasil tem uma regra que se não tiver nada previsto no estatuto, ela deve distribuir pelo menos 25% do lucro. Nas assembleias elas podem decidir distribuir mais que isso, mas limitado ao que tiver previsto no estatuto. Então a empresa vendeu durante o ano todo, no final do exercício deu lucro. Esse lucro ela pode reinvestir na empresa e um pedaço distribuir aos acionistas. Essa distribuição dos acionistas agora vai ser taxada, ou deve ser taxada dentro em breve, porque os únicos países no mundo que não taxam dividendos é o Brasil e a Estônia. Todos os outros têm essa taxação. A proposta atual que está sendo discutida é que tenha tributação, taxação dos dividendos e diminuição do imposto para a empresa. No fundo, muda alguma coisinha, mas para você que é investidor de longo prazo, não deve mudar tanta coisa. A empresa vai se adequar a essa nova realidade. E vou mostrar o que pode acontecer. Antes disso, eu queria te mostrar um DRE de uma empresa. No nosso exemplo, a empresa faturou R$100 mil. Desses R$100 mil, ela gastou 50 mil em custos. O quê? Insumo, matéria-prima, imposto sobre a nota fiscal, taxa do cartão de crédito que ela vendeu, por exemplo, sobra 50 mil de lucro bruto. Desses 50 mil, vai contribuir para pagar as despesas fixas dessa empresa. Então, o que é? Salários, depreciações, imposto de FGTS, INSS sobre a folha de pagamento. Todos esses gastos são as despesas operacionais e financeiras, se tiver um empréstimo, um pagamento de alguma multa, sai mais 20 mil no nosso exemplo. Isso dá um lucro antes do imposto de renda de R$30 mil. Ela retém, então, o imposto de 34% sobre o 30 mil, fica com um lucro líquido no final do exercício de 19.800. Ela vai distribuir 25% disso, então vai distribuir 4.980 de dividendos aos donos, aos acionistas da empresa. Essa é a forma do jeito que está hoje, sem a tributação do imposto de renda nos dividendos. O que vai acontecer se tributar esse dividendo? Então a empresa pode fazer 4 coisas. A primeira delas é continuar do mesmo jeito, na mesma estrutura, só porque reter os 15% da distribuição dos dividendos. Então sobre o 4.950 ia ter uma incidência de 15% de imposto, de 20%, dependendo da alíquota de 20%, por exemplo, sobre essa distribuição de dividendos. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que ela pode fazer é pagar juros sobre capital próprio, que hoje já existe e algumas empresas já fazem isso. Qual que é a diferença? Vou mostrar o demonstrativo de resultado de uma empresa que faz a distribuição do JSCP. Então, nessa mesma empresa que fatura os mesmos 100 mil, com os mesmos custos de 50, lucro bruto de 50 mil, as mesmas despesas operacionais e financeiras de 20, ela vai distribuir 5% como JSCP. Essa distribuição ela entra como uma despesa na empresa, que vai fazer com que ela diminua o lucro líquido e, consequentemente, o imposto de renda a pagar pela empresa. Então, se a proposta é taxar o dividendo e diminuir o imposto da empresa, além de diminuir a porcentagem do imposto, que nesse nosso exemplo é 34%, eles podem diminuir para 20, para 25, para 20, para 15, de acordo com a proposta o que for tramitado aí no Congresso. Mas, de qualquer forma, da estrutura que está hoje, o lucro dela diminui porque ela lançou um JSCP como despesa. Então o lucro que era 30 mil passa a ser 28 mil. O imposto de renda, independente da alíquota, era sobre 30, agora é sobre 28. Então ela vai pagar menos imposto de renda. Ela ainda, no nosso exemplo, distribui 25% também de dividendos, que diminuiu agora porque diminuiu o lucro, mas ela vai distribuir o JSCP. Então, como ela tinha retido os 2 mil lá em cima na despesa como JSCP, paga o imposto de 15% sobre ele e distribui então 1.700. O total de proventos a pagar nesse caso aumentou. A empresa conseguiu distribuir 6.320 de proventos. Então, ela, ao utilizar o juros sobre capital próprio, ela lança como despesa, abaixa a base de cálculo do imposto, paga menos imposto, distribui mais
proventos. Se diminuir a alíquota, melhor ainda. Então essa é a segunda coisa que a empresa pode fazer, distribuir juros sobre capital próprio. Uma terceira coisa que a empresa pode fazer é fazer a recompra de ações, que é muito comum nos Estados Unidos e aqui algumas empresas até utilizam. Para que serve a recompra de ações? A empresa, ao invés de distribuir o lucro, ela utiliza o lucro para recomprar as próprias ações. O que acontece? A base de ações diminui e o acionista tem um aumento percentual da sua participação na empresa. Então é uma ferramenta utilizada para as empresas para beneficiar o acionista, porque ele está aumentando a participação dele, a fatia dele na pizza dentro da empresa. Considerando que cada ação é um acionista, ou um pedacinho, uma fração a ser distribuída a pizza, quando você diminui a quantidade de pessoas ou dessa fração, quem continua na mesa vai receber mais pedaços da divisão da pizza. Então é um benefício para o acionista. E a quarta coisa que ela pode fazer, ao verificar que não vale a pena distribuir ao acionista pagando o novo imposto de 15%, 20%, ela já utilizou o teto do juros sobre capital próprio, que está no limite para fazer isso dentro do ano. Ela não fez o programa de recompra de ações, ela pode simplesmente reter o lucro e reinvestir nela mesma. Isso também é um benefício para o acionista se a empresa conseguir alocar esse dinheiro nas mesmas taxas de retorno que ela tem atualmente, ou maiores. Então a empresa hoje gera esses 100 mil. Se ela não distribuiu 20 mil de lucro aqui do nosso exemplo, ela pode, por exemplo, abrir uma filial, fazer uma nova planta e produzir mais. E no exercício seguinte ela vai faturar, em vez de 100, 110, 120 mil. A distribuição do lucro, se tiver no ano que vem, vai ser maior do que a desse ano. Então a empresa está ganhando patrimônio, ela está crescendo. Logo o preço dessa cotação deve subir também, porque o preço acompanha o lucro. Dessa forma, o acionista está sendo beneficiado com a valorização da sua cota, do seu patrimônio. A empresa está crescendo. Se ele precisar vender um pedaço da sua participação, o valor da cota agora vai estar mais alto. Então é um benefício também para os acionistas. E você que está começando agora a investir e querendo ter renda passiva para o longo prazo, comprando cada vez mais ativos geradores de fluxo de caixa para você, o que você tem que fazer? Continuar comprando as empresas, os fundos imobiliários que você acha que faz sentido para você, que você conheça a empresa, sabe o que ela está fazendo e se ela couber dentro do seu portfólio da sua alocação, continuar crescendo. Ah, mas agora vai ter taxação. Sim, mas vai ser muito melhor você receber o dividendo com a taxação do que deixar o dinheiro na poupança ou deixar o dinheiro embaixo do colchão. De qualquer forma, a empresa vai se adequar a essa nova realidade. Se tudo continuar constante, né, ceteris paribus, como diz na economia, ou na CNTP, se tudo continuar constante, vai diminuir a sua renda passiva. Sim, mas a empresa deve se adequar em relação a isso. Porque se hoje você recebe R$100 e vai ter um imposto de 20%, você vai passar a receber R$80. Então, se tudo estiver constante, você vai receber R$20 a menos nesse nosso exemplo. A empresa talvez não distribua mais o 100, distribua menos, cresça, recompre ações. Então ela tem várias estratégias que ela pode utilizar no novo cenário. Então vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, saber qual vai ser a alíquota, quanto vai ser a taxação, quanto que vai ser a diminuição de imposto na empresa, se isso vai fazer a empresa gerar mais trabalho, mais recursos, mais empregos, que vai gerar mais imposto para o governo. Então, qual que é a ideia do governo ao diminuir impostos sobre a folha da empresa? Que ela tenha mais dinheiro para ela. Para quê? Para que ela cresça mais. Ao crescer mais, ela gera mais emprego, ela gera mais venda, ela aumenta o PIB, ela gera mais imposto porque o lucro dela aumentou. Então, apesar de ela estar diminuindo o imposto sobre o lucro, se a empresa lucrar mais, o governo acaba ganhando mais. E daí, pedaço dessa que ela abre mão do recebimento do imposto, ela está recebendo sobre a distribuição do lucro lá também. Então, a ideia é que isso seja equilibrado e a empresa vai arrumar formas de se adequar para a nova realidade. Bom, isso foi um pouquinho sobre dividendos, distribuição, taxação e formas que a empresa pode fazer para beneficiar o acionista. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu posso te ajudar. Se gostou do vídeo, compartilha com alguém para que ele também saiba quais são as novas possibilidades aí que a empresa pode fazer ao passar essa taxação de dividendos que ainda não existe aqui no Brasil. Aproveita e curta o vídeo se ainda não curtiu, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber vídeo novo toda vez que ele vai pro ar. Por hoje é isso, valeu!